Vamos então para o resultado da carteira Top Fundos Imobiliários. Essa carteira é destinada aos melhores fundos imobiliários e, como eu já falei no vídeo anterior da composição dessa carteira, eu vou deixar no card para vocês assistirem com mais detalhes. O objetivo era investir nos melhores fundos imobiliários, fazendo uma carteira com um perfil mais moderado e com aquela apimentadinha com os fundos de papéis para dar uma incrementada e aumentar um pouco o rendimento dessa carteira. Bom, eu também tinha falado que uma das premissas e uma das condições era que quando chegasse aos R$5.000 de proventos acumulados, eu iria fazer uma compra e incluir mais um fundo ou aumentar a exposição em algum dos fundos já selecionado. E o fundo deste mês que eu acabei comprando aqui na nossa carteira simulada foi o VISC11. E o VISC11 é um dos top 3 fundos de shopping, então é um fundo já bem consolidado. Ele possui mais de 228 mil cotistas, o que é um número muito bom, muito relevante e muito alto para fundos imobiliários. E atualmente ele está com um valor patrimonial de R$ 114,73 por cotas, e este fundo possui um patrimônio de R$ 2 bilhões, o que é um valor bem interessante, bem relevante, está aí nos tops fundos imobiliários. Atualmente ele está com um PVP de 0,99, o que é bem interessante, e nos últimos 24 meses pagou uma média de dividendos de 0,58 centavos, o que para um fundo imobiliário de tijolo do segmento de shopping que foi bem afetado pela pandemia e pela recente crise, é um valor bem razoável. Porém, atualmente ele começou a aumentar os proventos distribuídos e nos últimos 2 meses ele acabou pagando mais de 70 centavos por cota, o que é um valor bem interessante e bem acima dessa média mensal dos 24 meses. Então é um fundo bem interessante. E como podemos ver no gráfico de cotação do VISC11, ele é um fundo bem estável, não possui uma desvalorização grande, basicamente aqui no ápice de 2019, onde a taxa Selic e a inflação estava bem baixa e os fundos imobiliários ganharam muitos cotistas que buscavam investir em renda variável e vieram para este mercado dos fundos imobiliários. Em geral, todos os fundos imobiliários tiveram uma grande alta e o VISC11 chegou ao máximo do valor de R$ 145 por cotas e atualmente está num valor de R$ 113,10. Então é um valor bem interessante, é um fundo muito bom. E agora vamos ver fato relevante que ocorreu no fundo VISC11. Recentemente ele acabou comprando 55% do shopping de Campinas. Eu já fui nesse shopping, é um shopping bem interessante, possui uma boa estrutura e este shopping está em uma das cidades mais movimentadas do interior de São Paulo, que é Campinas. Tem outros 2 fundos imobiliários do setor de shopping que também acabaram adquirindo parte desse shopping de Campinas, porém o VISC foi o que deteve a maior participação com 55%, e o valor total dessa aquisição foi de 226.270.000, o que é um valor bem interessante e é uma participação bem relevante para o VISC11. Bom, estou aqui no relatório gerencial do VISC11, que é um documento que possui todas as informações sobre este fundo. E vale atentar aqui para informações muito importantes, que basicamente é a composição do portfólio do fundo VISC11. Então ele detém participação em 19 shoppings em 12 diferentes estados. Então tem uma diversificação bem grande tanto dos shoppings investidos
quanto dos estados. Então é uma diversificação muito interessante e é algo que nós investidores procuramos, porque essa diversificação ela garante uma segurança maior para nós cotistas e nós investidores, e essa diversificação é muito importante para reduzir e minimizar nossos riscos neste investimento. E como podemos ver, a participação em shoppings, então tem alguns que ele possui 100% do shopping, tem outros que possuem 97%, 15%, então é bem variado e diversificado essas participações. E agora vai entrar neste novo portfólio do fundo o Shopping de Campinas, que é um shopping bem importante para a região e para a cidade. Então vai aumentar essa porcentagem e essa composição de fundos. E como podemos ver aqui no mapa do Brasil, ele detém shoppings em 12 estados diferentes. E a maior quantidade de shoppings fica em São Paulo e também no Rio de Janeiro, que são dois estados que têm uma importância muito grande para o PIB brasileiro. Bom, então nesta compra simulada e neste aporte do VISC11 foram adquiridas 47 cotas com um valor total de R$ 5.148. Esses R$ 5.148 foram os ganhos dos dividendos dos 2 primeiros meses. Então vamos para as informações e nosso resultado da nossa carteira. Nossa carteira teve uma valorização de 5,40%, o que é um valor bem interessante para fundos imobiliários, já que teoricamente falando, eles não têm uma variação tão grande quanto o mercado de ações. Então, o custo da aquisição total, juntando com essa aquisição do VISC11, totaliza 268 mil, e o patrimônio, que basicamente foi toda essa valorização que tivemos, está atualmente em 275 mil, o que é um valor bem interessante. E o lucro total, que junta tanto o dividendo quanto a valorização desses 2 meses, corresponde a 14.485. É bem interessante ver essa composição da carteira, que diferente da minha carteira real, que ela tem uma porcentagem muito grande em fundos de papéis. Obviamente é uma estratégia particular minha para ter uma renda mensal já um pouco mais elevada. Porém, essa carteira ela busca mais fundos seguros, então é para um perfil mais moderado. Então, basicamente se enquadra na grande maioria dos investidores. Então, é bem interessante estar acompanhando. E vamos para os dividendos recebidos. Então, neste mês de setembro, esta carteira gerou um rendimento de dividendos no valor de R$ 2.558,33. É um rendimento muito bom. Lembrando que no mês passado o rendimento foi de 2.610, e por causa dessa deflação que acabou atingindo os fundos de papéis especificamente, acabou já tendo uma redução deste valor de setembro. Então essas deflações impactam diretamente os fundos de papéis, enquanto os fundos de tijolos já seguem um patamar mais estável. Bom, vamos aqui então para o ranking dos ativos que mais pagaram dividendo este mês, e o primeiro da lista foi o RPR11, que é exatamente um fundo de papel muito agressivo do perfil high yield. Então ele busca um rendimento muito alto e pagou neste mês um valor de R$ 275 reais. E o RPR11 eu tenho na minha carteira real, e recentemente eu participei de uma subscrição que ele fez e eu acabei aumentando a minha participação nele, que atualmente está com mais de 20 mil reais investido. O Tigar 11 é o segundo da nossa lista. O Tigar 11 é um fundo de desenvolvimento, é o melhor fundo de desenvolvimento atualmente, e ele pagou um dividendo de R$ 232 reais. Este é outro fundo que eu também tenho na minha carteira real. E o próximo da nossa lista é o fundo RZTR11, que é o melhor fundo de agronegócio que temos hoje. E podemos ver
que tá uma onda muito grande de fundos de agronegócio atualmente, os famosos FIAGROS. Então é uma nova onda de fundos imobiliários que tá vindo bem forte. Porém, o RZTR11 começou lá em 2020 e assim que foi lançado este fundo eu comprei lá em 2020. Então é um fundo que eu gosto bastante, paga bons proventos e é o melhor fundo de agronegócios atualmente. E vamos para o terceiro da lista, que é o Iridium. Iridium é um dos melhores fundos de papéis, está entre os top 3 fundos de papéis. Ele atualmente está no perfil mais moderado e está investindo bastante em CRIs que tem uma rentabilidade boa, mas também mantém uma segurança maior. E também atualmente ele está adquirindo outros fundos imobiliários, então acaba diluindo o risco. Este é outro fundo também que eu tenho na minha carteira real de investimento e ele pagou R$216. O próximo da nossa lista é um fundo que eu gostei bastante, que eu comecei a investir recentemente, que é o VGHF11. E o VGHF11 pagou R$215. O próximo da nossa lista também é um fundo de desenvolvimento, que é o Habit11, que pagou R$180. Eu também possuo na minha carteira real de investimento. E o próximo fundo na nossa lista é o DEVA11. O DEVA11 também é um fundo de papel do perfil High Yield, então é um fundo bem agressivo e ele pagou R$277. Esse fundo eu não possuo na minha carteira real, porém é um fundo que eu venho acompanhando já há um tempo e quando tiver com preço interessante eu vou comprar ele. E o próximo da nossa lista é o fundo Hectare, é outro fundo High Yield, ele pagou R$171. Atualmente está com PVP bem baixo. O próximo da nossa lista é um fundo de fundos que pagou proventos no valor de R$144,48. Está com preço bem legal, o BCFF11, que basicamente é o maior fundo de fundos. O próximo é um fundo industrial, que é o FIB11, pagou R$138,45. E o próximo fundo da nossa lista é o HGBS11, que é o maior e melhor fundo de shoppings e pagou para nós R$124. E o próximo ativo da nossa lista é o HGRU, que é o maior e melhor fundo de renda urbana. Então é um fundo bem legal, bem interessante. E atualmente ele pagou R$120,50 de dividendos. E o próximo fundo da nossa lista é o KNRI, que é um fundo híbrido. Também é um fundo muito conceituado. É um dos melhores fundos que tem no mercado. E ele pagou um valor de R$144,66. E o próximo fundo na nossa lista é o maior e melhor fundo de logística que tem no mercado de fundos imobiliários e ele pagou um dividendo de R$114. E chegou o nosso último fundo da lista, que é o HGRE, que também é um fundo híbrido ou misto e ele pagou R$108,42. E este então foi o resultado mensal da nossa carteira simulada com os melhores fundos imobiliários. Assim que tiver aquela quantidade disponível de R$5.000 de dividendos recebidos, eu vou incluindo novos fundos, principalmente do setor de logística e de shoppings. Então vai ficar com um perfil de carteira bem moderada com os melhores fundos de tijolos. E depois, mais para frente, eu vou incluir outros fundos de papel para dar aquela apimentada, aquela incrementada nos dividendos recebidos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, já deixa aquele like, comentem abaixo o que vocês acharam dessa carteira. Estão gostando, não estão gostando? Quais ativos vocês querem que eu inclua nesta carteira? Então vão comentando, vão participando. E também compartilhe com seus amigos para ver como que monta uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Tchau.